Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Cláudio e você está no canal Quero Muito. Depois de assistir a diversos vídeos e verificar o uso indevido dos termos numismáticos e até mesmo ouvir termos criados apenas para chamar a atenção ou até mesmo para valorizar algumas anomalias encontradas em moedas, decidimos criar esse vídeo. Lembrando que não somos vendedores e muito menos compradores de moedas. Somos apenas apaixonados pelo assunto e queremos expandir o conhecimento sobre o mesmo. Sabe aquele termo numismático que você esqueceu ou quer relembrar ou até mesmo nunca ouviu falar? Apresentaremos esses termos nesse vídeo. Você entenderá de uma vez por todas o que significa cada termo e irá aprimorar seus conhecimentos da numismática. Vamos ao conteúdo. Atenção, numismática é ciência e não abre espaço para achismos. Anverso da moeda. O anverso da moeda é a parte da frente, onde existe normalmente o soberano, a data e ou o valor facial ou numário da moeda. O fio center, também conhecido como boné, é um tipo de erro em moedas, ocasionado durante o processo de cunhagem, quando o disco fica descentralizado. Como resultado, parte do disco fica liso, faltando detalhes, e parte do disco preserva os detalhes do design. Bordo da moeda, onde normalmente está a serrilha ou inscrições de segurança. Bullion mint, termo usado na numismática para determinar as emissões oficiais das casas da moeda de alguns países para comercialização de metais nobres, ouro ou prata, na forma de moedas não circuláveis. Campo da moeda, também conhecido como fundo da moeda, é a superfície da moeda onde são gravadas as imagens do anverso e do reverso. As inscrições. Cerceamento, ato de retirar metal da moeda por meio de raspagem, ou qualquer método que reduza a quantidade de metal da moeda. As moedas possuem serrilha como um elemento de segurança para evitar essa prática. Francise, nome que se dá às moedas que possuem diâmetro entre 38 a 40 milímetros, em alusão às moedas britânicas, que surgiram pela primeira vez em 1544 sob o reinado de Henri VIII. Era uma moeda de ouro com um valor de 5 shillings, conhecidos como coroa da rosa. Foi a primeira moeda de ouro britânica a ser feita com ouro de 22 quilates, em vez do padrão anterior de 23 quilates. A primeira coroa de prata foi produzida em 1551. Sob Eduardo VI, foi uma das primeiras moedas britânicas a suportar a data em algarismos arábicos. Desde então, a coroa de prata sempre foi a maior moeda de prata britânica regularmente emitida. A partir de 1551, as coroas foram emitidas em ouro e prata, até que a coroa de ouro foi interrompida após 1662. As coroas emitidas por Charles II e os monarcas seguintes são moedas muito populares porque o tamanho grande significava que o retrato poderia ser gravado em grande detalhe, e são magníficas obras de arte. Queen é a peça de metal duro no qual está estampado o negativo das faces da moeda. Efígie, retrato, imagem, figura de um indivíduo. Algumas vezes as pessoas se confundem com esse termo pronunciando esfinge ou efígie, mas o termo correto é efígie. Eixo horizontal, EH, também conhecido como reverso moeda, é o termo que se usa para designar as moedas que foram cunhadas, de forma que para se ver o anverso e reverso alinhados para a mesma posição para cima. Por exemplo, deve-se girar a moeda fixando-a por um eixo horizontal, eixo vertical. V, conhecido como reverso medalha, é o termo que se usa para designar as moedas que foram cunhadas de forma que para se ver o anverso e reverso alinhados para a mesma posição, para cima. Por exemplo, deve-se girar a moeda fixando-a por um eixo vertical. Ensaios são peças confeccionadas durante o processo de criação para testes dos materiais, tamanhos de módulos, temas, propriedades, resistência, desgaste e reações. Normalmente são feitas em vários materiais, como madeira, porcelana e metais distintos. Não são peças de circulação. Toda e qualquer mudança na peça é feita na etapa de ensaio e a partir do ensaio aprovado, são confeccionadas as peças prova. Letra monetária. A letra monetária da moeda indica a casa da moeda onde a peça foi cunhada. Alguns exemplos de letras monetárias de casas da moeda do Brasil: B, Bahia; C, Cuiabá; G, Goiás; M, Minas Gerais; P, Pernambuco; R, Rio de Janeiro; SP, São Paulo. Módulo da moeda. O módulo é o diâmetro da moeda. Moeda comum são as moedas que tiveram grande emissão e que são muito fáceis de se encontrar. Moeda rara são as moedas que tiveram pequena emissão e que são muito difíceis de se encontrar. Moeda raríssima, que existem apenas algumas peças conhecidas. Nossa,
Vestígio de uma pancada ou pressão forte. Batida é o rebaixo da superfície da moeda causada por alguma queda, batida, mordida ou contato com outras moedas. Numismática é o nome que se dá à ciência que objetiva o estudo de moedas, medalhas e cédulas sob o ponto de vista histórico, artístico e econômico. Este termo é usado como sinônimo à prática de colecionar esses itens. Orla é a parte que separa o campo do rebordo da moeda, onde normalmente ficam os detalhes ornamentais como colares de pérolas, ranhuras e serrilhados. Além do aspecto ornamental, assim como a serrilha, a orla serve como um detalhe de segurança para algumas moedas, evitando também a raspagem de metal do campo vazio, que normalmente fica entre a gravura e o rebordo, na maioria das moedas. Ou se tem a orla ou se tem o rebordo, mas em alguns casos, os dois estão presentes. Plover é o nome que se dá às moedas que possuem espelhamento no fundo e fosca na figura da moeda. São comuns em moedas comemorativas e bullion mint provas. É o produto final confeccionado a partir de um ensaio aprovado e tem por objetivo a realização de análises finais e aprovação definitiva para início da produção de fato. Normalmente recebem a inscrição prova ou P, reverso da moeda. É a parte de trás, utilizado para complementar o tema do anverso. É onde normalmente estão os brasões, as armas, os símbolos dos soberanos ou alguma imagem ilustrativa do tema da moeda. Rebordo ou orla é aquela parte lisa e mais elevada do campo da moeda e é de grande importância para a conservação da moeda. Por ser mais elevado do que a gravura cunhada no campo, protege a moeda de grande parte do desgaste de uso. Você já viu uma pessoa arrastando moedas no balcão para contá-las? Então, é o rebordo que protege a moeda nestas situações. Reverso invertido é o termo que se usa para o erro de cunhagem, que altera a forma com que o reverso da moeda fica alinhado. Quando seu anverso é alinhado corretamente, a moeda é girada no seu eixo original. Exemplo: se o anverso da moeda está alinhado corretamente e, ao girá-la no seu eixo original, horizontal ou vertical, o reverso estiver totalmente ao contrário do esperado, invertido. Neste caso, a moeda pode ser categorizada como uma moeda reverso invertido. Reverso horizontal é o termo que se usa para o erro de cunhagem, que altera a forma com que o anverso e reverso da moeda ficam alinhados quando a mesma é girada no seu eixo original. Neste caso, o anverso ou reverso fica alinhado horizontalmente. Exemplo: se você girar uma moeda pelo seu eixo original, horizontal ou vertical, e o anverso e reverso da mesma aparecerem invertidos, então essa é uma moeda com reverso invertido. Reverso inclinado é o termo que se usa para o erro de cunhagem, que altera a forma com que o anverso e reverso da moeda ficam alinhados quando a mesma é girada no seu eixo original. Neste caso, o anverso ou reverso fica alinhando inclinado. Exemplo: se você girar uma moeda pelo seu eixo original, horizontal ou vertical, e o anverso e reverso da mesma aparecerem inclinados, a partir do ângulo maior ou igual a 30 graus, essa é uma moeda com reverso invertido. Serrilha da moeda são os vincos feitos no bordo ou borda da moeda. Um fato curioso sobre a serrilha é que foram criadas com a função de manter a integridade das bordas da moeda, evitando a redução ou roubo de metal. Porque era costume raspar as moedas de ouro para retirar parte do metal sem perder o valor monetário da mesma. A esse ato de retirar parte do metal da moeda por raspagem ou outro meio é dado o nome de cerceamento. Soberano. O soberano de uma moeda é a personalidade, rei, rainha, imperador ou figura de alguém representada pelo seu busto. Por hoje é isso, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.